a nossa confissão, misericórdia e perdão, colocando em Tuas mãos as nossas gratidões e reconhecimento de que o que acontece de bom em nossa vida não é o acaso, é a direção e providência de Deus. E também colocando em Tuas mãos, Santo Deus, as nossas necessidades. Há muitas pessoas que têm necessidades iguais ou até maiores que as nossas, mas não conhecem um Deus com quem podem conversar. E nós queremos dizer que nós reconhecemos que o Senhor é Deus poderoso, capaz de atender todas as nossas necessidades. E nesse momento nós queremos te pedir que o Teu Santo Espírito, o mesmo que inspirou João ao escrever o livro do Apocalipse, esteja conosco, nos ajudando a compreender as belezas desse livro, mas não apenas compreender, mas aplicar para a nossa vida. É o que te pedimos por Jesus. Amém. Amém. Muito bem, estamos no quarto tema. Semana que vem, nós vamos começar sábado aqui em nossa igreja, a Semana de Oração Jovem. Eu vou estar pregando também durante a semana, mas vai ser sobre o tema da Semana de Oração Jovem. Faça planos de estar durante a semana. Semanas de oração são a bênção para a nossa vida, está sendo preparada com muito carinho. Então não deixe de estar na Semana de Oração. Um dos temas eu vou estar apresentando. Então vamos dar uma pausa no Apocalipse a próxima semana por causa da nossa Semana de Oração Jovem. Vamos voltar para Apocalipse e hoje vamos começar a estudar. A semana passada demos apenas a introdução geral sobre as 7 igrejas. Hoje vamos tentar, se o tempo nos permitir, estudar a igreja de Éfeso e Esmirna. Éfeso e Esmirna. Capítulo 2, vamos começar com o primeiro verso que nós sempre lemos. Quem pode me ajudar? O tempo é breve. Acham-se sobre nós os perigos dos derradeiros dias, e cumpre-nos vigiar e orar, e estudar, e dar ouvidos às lições que nos são dadas nos livros de Daniel e de Apocalipse. O tempo é breve, precisamos vigiar, orar e estudar, em especial os livros de Daniel e Apocalipse. Hoje vamos começar a carta à igreja em Éfeso. Verso 1 diz: ao anjo da igreja em Éfeso. Como vimos, Pátimos ficava aqui. Tudo isso aqui hoje é a Turquia, um país da Turquia. E Éfeso foi a primeira igreja que João escreveu. Éfeso, a palavra Éfeso significa desejável. É uma palavra na língua grega que, traduzindo, o significado dessa palavra é desejável. Era das 7 igrejas a mais próxima da ilha que João escreveu. Ficava a 120 quilômetros de Pátimos. Era a maior cidade de toda a Ásia Menor e era um importante centro político, comercial e religioso. Hoje, a cidade de Éfeso não existe mais. Existem apenas as ruínas daquela cidade. A cidade possuía 2 templos dedicados ao culto ao imperador. Eu falei para vocês na outra semana que o imperador chamado Domiciano, ele se autodeclarou Deus. Eu sou Deus. E algumas cidades, para tentar, como nós dizemos aqui no bom português, puxar o saco do imperador, começaram a querer erguer um templo para adorar o imperador. Já que ele disse que é Deus, não tem coisa melhor para encher a bola dele do que a gente fazer uma igreja, um templo para adorar ele. E a primeira igreja, a primeira cidade que construiu um templo para o imperador foi Éfeso. Construiu logo dois templos para adorar o imperador. E essa cidade, ou essa igreja, eu falei para vocês semana passada que cada uma das 7 igrejas tem 3 aplicações. Quem lembra? A primeira aplicação é para aquela igreja local. A igreja de Éfeso pegou a carta que João escreveu e chorou, porque João tinha escrito para elas. Segunda aplicação é histórica, que é aquilo que João escreveu para aquela igreja, fala da igreja cristã em um período da história. E esse período da história é o 1º século. Então, os cristãos que viveram no 1º século eram iguais
ao que João descreveu na igreja de Éfeso. Então, durante 1000 anos, o que os cristãos viveram foi o que a igreja de Éfeso viveu. E a terceira aplicação é a aplicação pessoal, espiritual, para você e para mim, que não vivemos no primeiro século, que não fomos na igreja de Éfeso, mas que essa carta tem muito para nos ensinar. Então, toda a igreja tem 3 aplicações. A igreja que recebeu o período da história, que corresponde àquela igreja, e a aplicação para a sua vida, para o leitor. A igreja de Éfeso, como sendo a primeira, abrange os cristãos do primeiro século. Como eram os cristãos que viveram no primeiro século? Iguais ao que descreve em Éfeso, assim era a igreja. Éfeso também era um centro de adoração a uma deusa chamada Ártemis ou Diana. Na Bíblia, essa deusa aparece não como Ártemis, porque ela tinha 2 nomes, um nome grego e um nome romano. O nome que aparece na Bíblia é o nome Diana. Então, em Atos 19, 27 e em Atos 19, 35, diz que Paulo foi naquela igreja, naquela cidade, e ele começou a pregar sobre Jesus, e as pessoas queriam matar Paulo, porque disseram, se Paulo começar a pregar desse Jesus, a gente vai ter que parar de adorar Diana. E eles não queriam parar de adorar Diana, sabe por quê? Financeiro, porque dava muito lucro que eles vendiam na cidade, as pessoas vinham de todo lugar para o templo adorar a deusa Diana, e se Paulo começar a pregar de Jesus e eles parassem de adorar Deus, só Jesus, iam ter prejuízo, e aí quiseram matar Paulo. Isso está lá em Atos 19, essa história que eu estou contando. O templo de Diana era um templo magnífico, que dava muito orgulho às pessoas de Éfeso. Era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Tinha 120 metros de comprimento, 70 metros de altura e 120 colunas de 12 metros cada coluna. Os historiadores escavaram e descobriram que essa era a deusa Diana, foi encontrada lá nas escavações, e esse aqui era o templo. Olha como era lindo. Esse era o templo que estava numa colina e era adorado Diana. Agora, como Diana, essa deusa, era adorada? A adoração à deusa Diana consistia em prostituição. Nesse templo, haviam centenas de sacerdotisas que eram prostitutas. Então, prostituição em Éfeso não era diversão, era culto. O culto era de prostituição. Segundo, se qualquer pessoa tivesse cometido um crime e corresse e chegasse a tempo no templo de Diana, ninguém podia matar ele. Então, ao redor do templo de Diana existiam muitas prostitutas e existiam os piores elementos que podiam existir, assassinos, ladrões, porque a lei dizia que quem chegasse a tempo no templo de Diana não podia ser morto ou preso. E também eles vendiam amuletos como aquele que eu mostrei, que diziam que curava todas as enfermidades. Então eles ganhavam muito com esses amuletos que vendiam para todo lugar do império. Hoje, tudo que resta desse templo é isso aqui, ó. Isso aqui foi escavado e só sobram algumas poucas colunas, que era exatamente a frente aqui, ó. A frente do templo, todo o resto foi destruído. A única coisa que resta é isso aqui. Não existe uma cidade, apenas uma vila ali por causa do turismo, que as pessoas vão para lá. Agora, Paulo trabalhou nessa cidade durante 3 anos, isso está em Atos capítulo 2. Durante 3 anos, Paulo pastoreou a igreja dessa cidade de Éfeso. Ele escreveu uma carta, né, quando se lê a carta de Paulo aos Éfesos, ao Efésios, é a carta que ele escreveu para aquela igreja de Éfeso. Éfeso era um centro de idolatria, impiedade, crimes e prostituição. Mas foi nesse lugar que a igreja mais cresceu no primeiro século. Isso quer dizer que nós vivemos em cidades ímpias, cheias de crime, prostituição e drogas. Mas se tivermos o poder de Deus, o evangelho vai crescer mesmo em meio à impiedade, porque Deus tem os seus. E se tivermos poder e fidelidade como eles tinham, Deus vai nos dar poder para fazer o evangelho crescer, não importa onde venha a ser. E agora vamos direto para a carta. Capítulo 2, verso 1. Quem é Jesus para a igreja de Éfeso? Começa dizendo assim:
Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele, que é Jesus, que conserva na mão direita as 7 estrelas, ou aquele que tem as 7 estrelas, e anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Nós vimos na aula passada que a estrela são os líderes da igreja, e que o candeeiro é o quê? É a igreja. O que é que Jesus tem na mão? O que é que diz aí? Aquele que tem o quê? Sabe o que é que Jesus está dizendo? Quem está sustentando sou eu. Quem está sustentando essa igreja sou eu. Gente, Jesus não tem nas mãos a parede da igreja, o piano da igreja. Sabe o que é que Jesus tem nas mãos? As pessoas da igreja. Porque para Jesus o mais importante dessa igreja não é a parede nem o ar-condicionado. O mais importante são as pessoas. É isso que ele tem nas mãos. Às vezes nós valorizamos muito o que não é o que Jesus valoriza. Quando diz que Jesus é aquele que tem, essa palavra é a palavra no grego kraten, significa sustentar, é uma palavra muito forte. Significa que Cristo exerce o controle total das igrejas. Então a igreja vai ter segurança quando estiver nas mãos de quem? Completamente nas mãos de Cristo. E aí ele diz no verso 2, a igreja de Éfeso: conheço as tuas obras, conheço o teu trabalho, conheço a tua paciência. Ele está dizendo: eu conheço, a igreja de Éfeso, o teu trabalho. Existem 2 palavras para trabalho. João podia ter escolhido uma das 2 palavras. A primeira palavra em grego é a palavra ergasia, e a segunda é a palavra kopos. Essa palavra ergasia é dizer assim: você vai para o trabalho e volta, vai para o trabalho e volta, vai para o trabalho e volta. A palavra kopos é a palavra daquele trabalho exaustivo, que você trabalha, que você diz assim: eu quase morri de trabalhar. João diz que as pessoas daquela igreja não trabalhavam normalmente, elas trabalhavam com toda a sua força pela causa de Deus. Não é como você ir para o trabalho e dizer assim: eu vou para o trabalho porque eu tenho que ir, eu não suporto o meu trabalho, mas eu vou para o trabalho porque eu tenho que ir. A palavra kopos é a palavra usada para uma pessoa que dá o melhor pelo trabalho porque ela ama. É quando você é o dono da empresa e você é o primeiro a chegar e o último a sair, porque você ama o que faz. João disse que as pessoas de Éfeso, da igreja de Éfeso, não trabalhavam para a igreja na última sobra da sua força. Não trabalhavam para a igreja porque tem que trabalhar. Eles davam o melhor pela causa de Deus, porque eles amavam a causa de Deus. Eles não se consideravam trabalhadores, eles se consideravam donos. Não é diferente quando você é dono? Você planta um roçado. É diferente quando você é um trabalhador e quando você é o dono. Quando você é o dono, você trabalha o máximo. Era assim que eles trabalhavam para a causa de Deus. Aí vem a primeira pergunta: como é que nós estamos trabalhando para a causa de Deus? Estamos trabalhando quando dá, com as sobras da nossa força, ou como os irmãos da igreja de Éfeso, que davam o melhor pela causa de Deus, que trabalhavam com todo o empenho, com toda a força pela causa de Deus? Como nós estamos trabalhando pela causa de Deus? Aí ele continua dizendo: eu também sei que além de trabalhar muito, além de enfrentar os problemas com perseverança, eu também sei que você não pode sofrer ou suportar os homens maus. O que significa não suportar os homens maus? Mateus 7,17 explica. Olha o que diz lá. Mateus 7,17 diz assim: assim toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Sabe o que é que Jesus está dizendo? E disse lá para a igreja de Éfeso: quando uma pessoa claramente está contra a vontade de Deus, na verdade o que eu preciso é me afastar dela e não ficar bebendo da fonte dela.
Hoje, às vezes, pela política da boa vizinhança, sabe o que é que a gente faz? A gente diz assim: todo caminho leva a Deus. Não, falou de Deus, eu estou junto. Irmãos, nem todo caminho leva a Deus. A Bíblia diz que há caminhos que ao homem pode até parecer direito, mas o seu fim é caminho de morte. Aqui não está falando de pessoas mais, no sentido de ser um ladrão, de ser uma pessoa que faz coisa errada. Aqui está falando de pessoas que sustentam doutrinas erradas. A gente vai ver daqui a pouco, é isso que João está falando. Sabe o que é que João está falando para hoje? Tem pessoas que ao invés de estudar a Bíblia e o Espírito de profecia, ficam vendo vídeos na internet, falando mal da igreja, falando mal da doutrina, falando mal das crenças. Ele não quer estudar, ele quer procurar na internet vídeos falando mal das coisas que nós cremos. Sabe o que é que o povo de Éfeso fazia? Eles não davam ouvido às pessoas que não davam bons frutos, segundo a palavra de Deus. Eles não davam ouvido. Se fosse hoje, a igreja de Éfeso ia ter muito cuidado com o que acessa na internet. Ao invés de ficar procurando videozinhos, criticando igreja, criticando organização, criticando doutrina, eles iam estudar a Bíblia para ver qual é a verdade. Então João está dizendo: eu sei que você não suporta os homens maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não o quê? Começou a aparecer nas igrejas lá da Ásia, um monte de gente dizendo assim: eu sou apóstolo. Pedro não é apóstolo, Paulo não é apóstolo, Tiago não é apóstolo, Tomé não é apóstolo, eu também sou apóstolo, eu tenho a verdade. Aí tinha igreja que bastava alguém dizer que era apóstolo que eles ouviam. A igreja de Éfeso não. A igreja de Éfeso colocava a prova. Você é apóstolo? É. Então no que é que você crê? Porque se você crê em algo diferente do que a Bíblia diz, você não é apóstolo coisa nenhuma. Um dos maiores enganos hoje do cristianismo são pessoas que acreditam muito em pastor, acreditam muito em apóstolo, acreditam muito em líder religioso, acreditam muito em padre e não acreditam na Bíblia, não estuda a Bíblia. O povo de Éfeso não. Alguém chegava dizendo: eu sou apóstolo. Sabe o que é que eles diziam? Então eu quero saber o que é que você crê na palavra, porque se não estiver de acordo com a palavra, você não tem lugar na nossa igreja. Essa palavra pôr à prova era desafiar mesmo, era saber se o que ele estava ensinando estava de acordo com a palavra de quem? Com a palavra de Deus. Irmãos, nos últimos dias, o Espírito de profecia diz que muitas estrelas que nós admiramos irão cair. Então nós não temos que admirar homens. Eu estou falando de mim, de qualquer pastor da igreja adventista. Eu tenho que conhecer a palavra de Deus, porque a única coisa que não me faz errar o caminho não é o que eu vejo na internet, não é o que o pastor Josana fala, é a palavra de Deus. Se o pastor Josana fala, eu tenho que conferir onde? Essa é a única segurança que nós temos, e essa recomendação ainda é válida hoje. Se você quiser anotar, 1 Timóteo 4:1 e Hebreus 13:9 dizem exatamente isso. Quando alguém pregar, estude a palavra de Deus e põe à prova para ver se o que ele fala está de acordo com a Bíblia. Se não estiver de acordo com a Bíblia, pode falar bonito, pode ser chamado de apóstolo, de pastor, de o que quiser, não é a verdade. A verdade só está em um lugar, é a palavra de Deus. E o povo de Éfeso fazia isso. Aí continua dizendo, verso 4, olha o que diz o verso 4. Aqui no verso 3 diz que eles tinham perseverança, suportavam as provas por causa do nome de Jesus, não esmoreciam. Aí diz no verso 4, tenho porém contra ti. Essa igreja, mesmo sendo a igreja que ouviu João, ouviu Pedro pregar, ouviu Tiago pregar, ouviu Tomé pregar, algumas pessoas dessa igreja ouviram o próprio Jesus pregar, mas essa igreja estava passando por um perigo. O perigo dessa igreja, como é que diz aí? Tens deixado o teu primeiro amor. Ouviu Jesus, ouviu Pedro, ouviu Paulo, ouviu Tiago, mas estava esfriando no amor. O que significa esfriar no amor? Esfriar no amor é perder o entusiasmo da fé que você tinha no início. Olha o que diz Jeremias 2:2. Vai lá para Jeremias 2:2. Jeremias 2:2. Diz assim:
vai. Jeremias 2:2. Se tem alguém aí do seu lado precisando de ajuda para abrir a Bíblia, ajude aí para que possamos ler juntos. Olha que forte isso aqui. Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da tua afeição quando eras jovem, e do teu amor quando eras minha noiva, ó Israel, e de como me seguias no deserto, numa terra em que não se semeia. Jeremias está dizendo a mesma coisa de João. Deus está dizendo assim: ó Israel, eu lembro de você. Eu lembro quando você entrou na igreja, como você lia a Bíblia, como você tinha vontade de falar de Jesus para todo mundo. Quando não cabia o amor de Deus no seu coração, você vinha para a igreja e você louvava com mais fervor, você bebia a Bíblia, você queria conhecer mais, você queria ler o Espírito de profecia, e você foi esfriando. Sabe o que é que diz em Jeremias? Jeremias, Deus está dizendo assim: Israel, quando eu casei com você, você estava no deserto, e mesmo assim você estava do meu lado. Hoje você está em Canaã e está me abandonando. Deus está dizendo para mim e para você: cadê aquele Josanã, quando batizou há 22 anos atrás, e queria falar de Jesus para todo mundo, e queria estudar a Bíblia, queria orar mais tempo, e queria ler mais o Espírito de Profecia? O livro A Espírito de Profecia diz assim: o primeiro amor que o novo converso tem por Cristo é profundo, pleno e intenso. Não é necessário que esse amor diminua à medida que o conhecimento da verdade aumenta. Nossa tarefa é conhecer as falhas e os pecados que nos trazem trevas e fraqueza espiritual e que sufocam o nosso primeiro. O que é que sufoca o nosso primeiro amor? Olha o que ela está dizendo aqui, ó: falhas e pecados. O que é que nos separa de Deus? Falhas e pecados. Nós estamos passando a mão em pecados que quando nós nos convertemos nós não admitíamos. Nós estamos começando a desculpar falhas no nosso caráter que nós, como estávamos mais perto de Deus, não admitíamos. Falhas e pecados têm feito com que a gente vá perdendo o primeiro amor. Qual é a solução de Jesus? 3 soluções Jesus apresenta no verso 5. As 3 soluções para quem está perdendo o primeiro amor. Primeiro, lembra-te de onde caístes. Segundo, arrepende. Terceiro, volta a praticar as primeiras. Amigos, se você está perdendo o primeiro amor, Jesus não disse assim: vai assistir a Novo Tempo. Não, a Novo Tempo é uma bênção, mas tem gente que acha que a Novo Tempo vai lhe reavivar. Você está perdendo o primeiro amor? Jesus não diz assim: vai assistir um congresso, vai assistir um pregador de fora, vai assistir... Não. Jesus está dizendo: você está perdendo o primeiro amor. Primeira coisa que você tem que se lembrar, primeira coisa que você tem que fazer, se lembrar de onde você caiu. Quando a gente começa a pensar: meu Deus, eu sei onde é que eu caí. Eu lia mais a Bíblia, eu orava mais, eu até jejuava, eu dava estudos bíblicos para as pessoas, eu li o Espírito de Profecia. Quando você se lembra, você pode se desesperar, ficar ressentido, culpado, se sentir incapacitado, amargurado. Mas João disse: quando você se lembrar, faça o quê? Se arrependa. Então o primeiro passo é lembrar. Quando o filho pródigo começou a mudar, primeira coisa que ele fez, sabe o que foi? Lucas 15:17, começou a se lembrar de como era a casa do pai dele. Não foi isso? Ele estava na lama, comendo comida de porco. Para ele começar a mudança, a primeira coisa que ele fez, ele começou a dizer: eu me lembro da casa do meu pai, como era bom na casa do meu pai. Lá até os servos comiam melhor do que eu. A primeira coisa que o filho pródigo fez para sair da lama não foi assistir Novo Tempo, não foi assistir um pregador de fora, foi se lembrar de como era quando ele vivia mais próximo de Deus, como era quando ele era mais amigo de Deus. Quando você se lembra, o segundo passo é fazer o quê? Se arrepender. Foi a segunda coisa que o filho pródigo fez. Quando ele se lembrou de como era na casa do pai,
Aí ele começou a dizer: pequei contra o meu pai, pequei contra Deus e contra o meu pai. E a terceira coisa que João diz que você tem que fazer é voltar a praticar as primeiras obras. É voltar. Então quais são os 3 passos para a igreja de Éfeso voltar a ter o primeiro amor? Primeiro é o quê? Lembrar-se como era a sua vida. Você já teve um momento bom com Deus? Como era? Comece a se lembrar disso. Segundo, se arrependa do que você tem vivido. E depois, haja. Comece a praticar o que você fazia. Você acordava de madrugada para buscar a Deus? Volte a acordar. Você se alimentava melhor? Volte a se alimentar melhor. Você tinha um dia para jejuar? Volte a fazer isso. Agora, no verso 6, diz assim: tens contudo a teu favor. Então qual era o que tinha negativo? Estava perdendo o primeiro amor. O que era que tinha positivo? Odeias as obras de quem? Dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Vejam, precisamos entender o que é nicolaítas. Isso aqui é muito, muito, muito importante. Esses nicolaítas vão aparecer de novo no capítulo 3, verso 14, quando João vai falar à igreja de Laodiceia. 3, verso 14. Não, 2, deixa eu ver se 2,14. Isso, 2,14, a igreja de Pérgamo, eu escrevi errado ali. Só que lá na igreja de Pérgamo, ele acrescenta uma coisa, ele chama os nicolaítas de Balaão. Então, nicolaítas e Balaão, mesma coisa. O que são os nicolaítas? A palavra nicolaíta ou nicolaíta vem de 2 palavras: conquistar o povo. E Balaão é uma palavra, nicolaíta é uma palavra em grego, que significa conquistar o povo. E Balaão é uma palavra em hebraico que significa a mesma coisa, conquistar o povo. Mesma palavra. Então, nicolaíta e quem segue Balaão são as mesmas pessoas. Quem eram os nicolaítas e quem era Balaão? Se você vai lá para Números, você vai lembrar que Balaão foi um homem que começou a tentar destruir o povo de Deus. Ele tentou de todo jeito. Quando viu que não ia conseguir, sabe o que foi que ele disse? Comece a colocar mulher mundana para dar em cima do povo de Deus, que aí eles vão cair. E aí o povo de Deus começou a ter contato com mulheres mundanas e começou a adorar e foi destruído. Então, qual era o problema de Balaão? O problema de Balaão é dizer assim, faça o que você quiser, viva como você quiser. E qual era o problema dos nicolaítas? Era um grupo de pessoas que se converteu e que dizia assim: a carne é má, o espírito é bom. Jesus só vem salvar o espírito, então pode fazer com a carne o que você quiser. Lembram que eles viviam numa cidade que tinha muita prostituição? Eles começaram a dizer para os cristãos que o corpo vai ser destruído mesmo, então use o corpo como quiser, pode se prostituir, pode beber, pode fazer o que você quiser, porque o corpo vai ser destruído, o que vai ser salvo é o espírito, então aproveita para viver o que você quiser no corpo. E teve cristão que começou a entrar nessa. E sabe o que começou a acontecer? Começou a ser destruído. Mas a igreja de Éfeso disse: não, nós temos que ser puros. Nós temos que ser puros, nós temos que continuar honrando a Deus. Então os nicolaítas foi um grupo de pessoas que começou a dizer: a lei de Deus não precisa ser seguida tão assim a firme não. Você pode aproveitar um pouquinho a vida, porque ele vai voltar e vai destruir o corpo e vai salvar o espírito. Então o corpo pode usar como você quiser. Os nicolaítas, Ellen White diz que o pecado dos nicolaítas foi transformar em libertinagem a graça de Deus. Então o que era o pecado dos nicolaítas? Eles começaram a dizer: Deus é amor, Deus é amor, Deus vai salvar todos, então pode pecar como você quiser, que Deus vai salvar. E ela disse: isso não é graça, isso é libertinagem. E o que são os nicolaítas hoje? Existem nicolaítas hoje? Existem. Olha o que ela diz: a doutrina dos nicolaítas é a doutrina hoje amplamente ensinada de que o evangelho de Cristo anulou a lei de Deus, de que por crer em Deus somos isentados da necessidade de obedecer à palavra de Deus. Vocês já ouviram isso?
Jesus morreu na cruz, você está livre da lei. Jesus morreu na cruz, você está livre da lei. Era isso que os nicolaítas ensinavam, e a igreja de Éfeso odiava eles. Porque o fato de Jesus ter morrido na cruz não me dá liberdade de fazer o que eu quero. O fato de Jesus ter morrido na cruz me faz mais ainda obedecer a Deus, honrar a Deus. Então, o que é o ensino dos nicolaítas hoje? É o ensino amplamente ensinado de que você que crê em Deus não precisa guardar a lei. Se eu estou dizendo a alguém que a lei passou, sabe o que é que eu estou dizendo? Que pode adulterar, porque não está na lei. Então, se a lei passou, então eu posso adulterar, eu posso mentir, eu posso cobiçar. Era isso que os nicolaítas diziam, e é isso que muitas igrejas têm dito aos seus membros. Jesus morreu na cruz, a lei passou, você não precisa mais guardar a lei. Jesus morreu na cruz exatamente porque a lei é eterna, a lei não passa nunca. Por isso ele morreu na cruz do Calvário, para pagar o preço dos pecados daqueles que desobedeceram a lei de Deus. Aí ele termina dizendo à igreja de Éfeso: quem tem ouvidos, verso 7, olha o que diz o verso 7, quem tem ouvidos, ouça. Essa expressão aparece 15 vezes no Novo Testamento. Dessas 15 vezes, quantas no livro do Apocalipse? 8. E 7 dessas vezes aparecem nas 7 igrejas. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Sabe o que significa? No grego, significa o seguinte: quem tem ouvidos, não deixe entrar no ouvido e sair do outro. Quem tem ouvidos, pratique. Na língua grega, essa expressão não significa simplesmente ouvir, significa compreender. Você compreendeu hoje que o seu amor por Jesus tem esfriado? Você compreendeu hoje que você não é mais o cristão que você era quando se converteu? Você compreendeu isso? Então, se você compreendeu, pratique, volte ao primeiro amor, se arrependa, lembre-se de onde você caiu e volte a fazer. Porque a grande tragédia, sabe o que é? A gente ouve, mas não vive. E Jesus termina dizendo: quem tem ouvidos, você ouviu, então viva o que você ouviu. Não deixe entrar no ouvido e sair por outro. Quando você sair por aquela porta, vá para casa e antes de ligar a televisão, diga: Jesus, eu sou igual aos cristãos de Éfeso, meu primeiro amor está esfriando. Eu falava do teu amor para as pessoas, eu não tinha vergonha do Senhor, eu estudava a palavra de Deus e acordava de madrugada. Deus, eu estou esfriando na fé. Santo Deus, eu não quero apenas ouvir o que o pastor falou, eu quero me arrepender, eu quero viver. É isso que Jesus termina dizendo: quem tem ouvidos, ouça. Exatamente como Tiago diz. Olha o que Tiago diz. Tiago capítulo 1, verso 22. Tiago capítulo 1, volte algumas páginas aí. Tiago 1, 22. Olha o que diz: tornai-vos, pois, o que é que diz aí? Praticantes da palavra e não somente ouvintes. Porque se você é apenas ouvinte e não praticante, você está o quê? Está se enganando a você mesmo. Gente, e como é ruim a gente se enganar, viu? Enganar você mesmo. É você dizer assim: minha vida cristã está boa, quando você sabe que não está. Eu tenho sido fiel a Deus, quando você sabe que não tem. Você está enganando pessoas, mas você não pode enganar nem a Deus nem a você mesmo. Aí ele diz no verso 23: porque se alguém é ouvinte da palavra, mas não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, para logo se esquecer de como era a sua aparência. Então Tiago está dizendo assim: é como se você fosse para um espelho, visse o seu rosto sujo e você sai, e você não limpa, e você vai esquecer que está sujo. Todo mundo vê e você vai terminar esquecendo que está sujo, porque você não agiu. Você viu que no espelho, mas não agiu. Então volte a praticar as primeiras obras. Quem tem ouvidos, ouça. Aí ele termina com uma frase muito linda. Capítulo 2, olha o que ele termina dizendo para a igreja de Éfeso: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Ao vencedor,
Gente, existem no grego duas palavras para vencedor. Uma é a palavra, deixa eu ver aqui, eu coloquei aqui mais à frente. Aqui, a coroa da vitória, ou vencedor. A palavra coroa da vitória, já a gente chega nela. Deixa eu logo explicar essa parte aqui do vencedor. Ao vencedor, quando João diz, ou quando Jesus diz, ao que vencer, ou ao vencedor, essa palavra está no que chama de particípio presente. Significa o seguinte: ao que continuar sendo vitorioso. Quando Jesus diz isso, ele está dizendo assim: você tem que ter vitória todos os dias em Deus. Ao vencedor, gente, é Jesus dizendo assim: você foi à presença de Jesus hoje, então você venceu. Mas essa vitória de hoje não serve para amanhã. Amanhã você tem que fazer o que de novo? Então, é como se João dissesse assim, ou Jesus dissesse assim: ao que vencer todo dia. Essa palavra vencedor não é dizer assim, você batizou, já é vencedor. Não. Você batizou, você teve uma vitória. Só que a vitória de hoje na vida cristã não serve para amanhã. Por que amanhã eu vou buscar Deus de novo? Para obter o quê? Vitória. Só que a vitória de amanhã não serve para sexta. O que é que eu vou fazer sexta de novo? Buscar de novo. Então, quando ele fala ao que vencer, está dizendo ao que vencer continuamente, ao que vencer todos os dias. E aí entra agora para finalizar na igreja de Esmirna, capítulo 2, verso 8, ao anjo da igreja de Esmirna. A palavra Esmirna significa o quê? Perfume ou cheiro suave. Provavelmente porque lá tinham muitas plantações de mirra, que era o que fazia esse perfume suave. Esmirna ficava a 60 quilômetros de Éfeso. Frequentemente era chamada de a cidade mais bela da Ásia Menor. As ruas eram pavimentadas, tinham grandes colunas nas ruas, dando beleza. Tinha um mercado público muito rico, onde as pessoas comercializavam. E essa igreja, se a igreja de Éfeso representa o primeiro século, a igreja de Esmirna representa os cristãos que viveram no segundo e no terceiro século. Aqui não tem mais discípulo vivo, aqui não tem mais apóstolo vivo, aqui não, todos já morreram. E como era a igreja no segundo século, depois que os discípulos e apóstolos morreram? Hoje, essa cidade, aqui estão as ruínas da cidade de Esmirna. Aqui está a rua principal que dava para o mercado. Toda a rua era com essas colunas aqui, ó, muito bonitas para a época. E hoje existe uma cidade que hoje é a cidade de Izmir. Não se chama mais Esmirna, mas é uma bonita cidade da Turquia chamada Izmir, na beira da praia. Ali é uma cidade chamada Izmir. Essa cidade de Esmirna foi construída 1000 anos antes de Cristo. Então, 1000 anos antes de Cristo, os gregos construíram. 600 antes de Cristo, ela foi destruída. E depois, o general de Alexandre o Grande reconstruiu ela no ano 3, ou no terceiro século antes de Cristo. Então a cidade foi construída, morreu e depois foi ressuscitada. É por isso que na carta Jesus falou: você foi morto e reviveu, Esmirna. Quando as pessoas de Esmirna ouviram isso, eles lembraram da história da cidade deles, porque ela foi construída, foi destruída e foi reconstruída. Então é como se ela tivesse sido morta e depois o que? Reviveu. Exatamente o que Jesus diz no verso 8, que a igreja de Esmirna estava morta e reviveu. E ele também fala: ser fiel até a morte. 2 vezes aparece a palavra morte, porque era uma coisa que eles sabiam que era o que aconteceu na cidade deles. Agora, capítulo 2, verso 8 ainda. Estas coisas diz o primeiro e o último, que estava morto e voltou a viver. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza. O povo de Esmirna sofria 2 coisas. Primeiro,
O que é que diz aí o verso? Tribulação. Segundo, pobreza. De onde vinha a tribulação? Está aqui, ó. A cidade de Esmirna era um centro obrigatório de culto ao imperador. Quem não adorasse o imperador não era livre. E uma vez por ano, todas as pessoas da cidade de Esmirna tinham que ir adorar o imperador, acender uma vela ao imperador e dizer: o imperador é Deus. Quem fizesse isso recebia um certificado dizendo que adorou o imperador. E só podia comprar e vender quem tivesse esse certificado. E era perseguido, às vezes era morto, quem não tinha o certificado. E quem vocês acham que não tinha o certificado? Quem adorava Jesus Cristo. Então eles foram cruelmente perseguidos na cidade de Esmirna, porque eles preferiam morrer do que ter um certificado de adorar o imperador. E se eles não tinham certificado, eles não poderiam comprar, não poderiam vender, e aí eram pobres, porque não tinham como comercializar. A presença de uma grande população judaica se juntou aos pagãos em ódio e perseguição aos cristãos. E eles começaram a difamar os cristãos diante dos governadores. Sabe o que é que eles diziam? Que os cristãos eram canibais. Sabe por que eles diziam isso? Porque na Santa Ceia eles comiam o pão e o suco, que diziam que era a carne e o sangue de Jesus. Então eles começaram a difamar, dizendo assim: ó, eles têm um culto lá de canibalismo, porque eles comem lá um negócio que diz que é a carne e o sangue de alguém. Eles sabiam que aquilo era um símbolo, mas eles começaram a usar isso para difamar os cristãos. Sabe o que é que começaram a dizer? Que o culto dos cristãos tinha libertinagem e prostituição, porque eles se chamavam de irmãos. Fulano chama não sei quem de irmã e é casado com a irmã. Como é que ele chama a mulher de irmã e é casado e chama de irmã? A gente não chama todo mundo de irmão? Não é? Irmã Gleice é minha esposa, irmã Gleice é minha esposa. Aí dizia assim, ó, eles estão com libertinagem, porque estão casando com a irmã. Mas era irmão na fé. Depois, eles diziam que os cristãos eram ateus, porque o Deus deles era invisível. Eles não tinham imagem de escultura para falar do seu Deus, então eles diziam, eles são ateus, porque o Deus é invisível. Eles diziam, eles são desleais ao imperador, porque não adoram o imperador. E depois eles diziam, eles são incendiários, vão destruir o mundo, que eles disseram que o Jesus dele vai voltar e vai destruir tudo com fogo. Eles estão querendo tocar fogo no mundo inteiro. A única coisa que era verdade aqui, era isso aqui, eles realmente eram desleais ao imperador. Eles não adoravam o imperador. E aí no verso 10, diz assim, Jesus fala, não tenha medo, vocês vão sofrer, vocês vão passar por problemas, mas não tenham medo que vocês vão sofrer. Gente, a ênfase do Apocalipse não é meter medo, é tirar o medo. Jesus não passa um monte de tempo aqui dizendo, olha, vocês vão ser perseguidos, a perseguição vai ser assim, vão amarrar vocês desse jeito. Não, Jesus diz assim, olha, não pensem no sofrimento, não tenham medo. Por que não tenha medo? Ele diz no verso anterior, porque o Jesus de vocês também morri e revivi, e eu vou estar com vocês na tribulação. Gente, Apocalipse não é para meter medo, Apocalipse é para tirar medo. Se você está sendo perseguido, Jesus diz, não tenha medo. Se você for levado à morte pela verdade, não tenha medo, porque o Jesus que morreu e ressuscitou vai estar do seu lado. Só que aqui diz no verso 10, diz assim, não tenha medo do que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de quantos dias? 10 dias, mas seja fiel até a morte, e dar-te-ei o quê? Eu falei para vocês que a aplicação primeiro é local. Então em algum momento os cristãos de Esmirna foram presos, e passaram quantos dias presos? 10 dias presos. Agora, no 2º e 3º século, eles também passaram um tempo preso. E nós vamos ver mais à frente que cada dia profético representa o quê? Um ano. Será que isso realmente aconteceu? Veja, no ano 303, um imperador chamado Diocleciano, ele lançou uma lei que prendeu e matou milhares de cristãos. Sabe por quantos anos?
Exatamente 10 anos. Isso foi escrito 200 anos antes de acontecer. Jesus já estava preparando, daqui a um tempo, vocês vão ser perseguidos por 10 anos, mas sejam fiéis até a morte, que eu vou dar o que para vocês? Então, do ano 303 ao ano 313, Diocleciano promulgou um decreto ordenando destruir as igrejas, demolir as igrejas, queimar as Bíblias, exatamente durante 10 dias ou 10 anos. Exatamente como a Bíblia diria que iria acontecer. Jesus é aquele que foi morto e reviveu. Diz que, verso 9 ainda, vocês odeiam os que se dizem sinagoga de Deus, mas são sinagoga de quem? Sabe quem eram esses? Os judeus diziam que eles eram sinagoga. Sinagoga era uma igreja pequena. Existia o templo de Jerusalém e as cidades não tinham templo, tinham sinagoga. E os judeus diziam, nós somos a sinagoga de Deus. Sabe o que foi que Jesus disse? Vocês não são sinagoga de Deus, porque vocês estão abandonando e perseguindo os cristãos, vocês são sinagoga de Satanás. Jesus foi bem enfático aí, não é? Não tenha medo, já comentamos, aí é que está a coisa mais linda para concluirmos. Não tenha medo, seja fiel até a morte, e dar-te-ei o quê? A coroa. Haviam duas palavras para coroa. João podia escolher qualquer uma, Jesus podia escolher qualquer uma. A primeira palavra era a palavra diadema, e a segunda palavra era a palavra Stéphanos. As duas significam o quê? Mas são diferentes. Deixa eu explicar para vocês. Diadema era a coroa que o imperador usava no dia a dia, ou no dia do aniversário dele. Acordava, queria se amostrar, colocava a coroa na cabeça. Não tinha feito nada, não tinha batido um prego numa barra de sabão, mas pegava a coroa e colocava na cabeça para desfilar, para aparecer, para se amostrar. Ou no dia do aniversário do imperador, ele botava a coroa e saía desfilando, e as pessoas jogando flores em cima dele. Isso era o diadema. A palavra Stéphanos era a palavra usada para a coroa que o imperador usava depois que voltava da guerra. Quando ele vencesse a guerra, ele voltava vitorioso, depois de lutar muito, venceu a guerra, aí ele recebia outra coroa, era Stéphanos. Ou quando o atleta corria, suava, se esforçava e vencia a corrida, ele ganhava uma coroa, que não era um diadema, era um Stéphanos. Que palavras vocês acham que Jesus usou para falar que vai dar uma coroa para a gente? Diadema ou Stéphanos? Stéphanos. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu vou te dar uma coroa. Você vai ter a coroa. Mas essa coroa envolve o quê? Luta. A coroa cristã não é a coroa de um preguiçoso. A coroa cristã não é uma coroa de alguém que faz o que quer, que come o que quer, que assiste o que quer, que acessa o que quer, que vai dormir na hora que quer. A coroa cristã é daquele que carrega sua cruz até o fim. E quando Jesus voltar, nós vamos trocar uma cruz por uma coroa. Um dia eu vi uma jovem cantora dizendo em um congresso para 18 mil jovens: jovens, Deus quer mimar você, Deus quer mimar você. Eu tive vontade de tomar o microfone dela e dizer: é mentira, Deus não quer mimar ninguém, Deus quer transformar. Irmãos, Deus não quer nos mimar. Nós não estamos nessa terra para ser mimado por Deus. Nós estamos nessa terra para ser transformados por Deus. Eu creio que Deus é capaz de nos mimar e vai nos mimar. Mas onde? No céu. Nessa terra Jesus não quer mimar você, Jesus quer transformar você. Jesus quer tirar o teu gosto e colocar o gosto dele. Jesus quer tirar a tua vontade e colocar a vontade dele. Então às vezes a gente diz assim: olha, vamos permanecer perto de Deus porque ele vai nos dar a coroa. Mas não é qualquer coroa, é a coroa de um vitorioso, alguém que lutou até o final e permaneceu firme ao lado de Deus. Essa é a coroa que Deus quer te dar. Stéphanos, ser fiel até a morte. Só que no verso 11 fala de outra morte. Verso 11: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá a segunda. Então vamos lá. Verso 10 diz: seja fiel até a morte. O verso 11 diz: se você for fiel, você não vai morrer.
Então são duas mortes o quê? Porque no verso 10 diz assim, não se preocupe em morrer, seja fiel até a morte. No verso 11 diz, se você for fiel, você não vai morrer. São mortes o quê? A primeira morte é a morte do sono. Se você tiver que morrer e ser colocado no cemitério por ser fiel a Deus, vá, não tenha medo. A segunda morte é a morte eterna. Essa sim é morte. A outra é apenas um sono, que Jesus quando voltar vai despertar. Mas a morte do infiel não vai ser finita, vai ser a destruição completa. Quando os romanos, alguém morria, eles colocavam num lugar chamado necrópolis. Necrópolis significa cidade dos mortos. Os cristãos diziam não. Quando alguém do nosso povo morrer, não vai para a necrópole, vai para o cemitério. A palavra cemitério significa, sabe o quê? Dormitório. Então, cemitério foi uma palavra criada pelos cristãos para dizer os nossos mortos não vão para a cidade dos mortos. Não existe cidade dos mortos. Eles vão para o dormitório. Ficar lá até o dia que a trombeta soar e Jesus Cristo o quê? Ressuscitar, o despertar. Então seja fiel até a morte, porque quando Jesus voltar, Ele vai despertar os que morreram para a vida eterna. Termino com essa história. João, do Apocalipse, ensinou a Bíblia para um homem chamado Policarpo, quando ele era bem novo. E Policarpo se tornou o ancião da igreja de Esmirna. Essa que a gente acabou de ler. Como era o nome dele? Quem foi que ensinou a Bíblia para ele? João do Apocalipse. E Policarpo se tornou líder da igreja de Esmirna. Uma igreja muito firme. Jesus fala alguma coisa contra essa igreja? Nada, não pede nem para ela se arrepender. Porque homens como Policarpo andavam tão pertinho de Deus, que fizeram aquela igreja se apaixonar por Deus e viver firme. E quando o imperador que eu falei começou a perseguir, a igreja começou a esconder Policarpo, porque não queria que Policarpo fosse morto. Por quê? Porque Policarpo tinha ouvido João e João tinha ouvido Jesus. Então Policarpo era a última ligação entre Jesus e a igreja nova que estava surgindo. Então eles ficavam escondendo Policarpo para o imperador não pegar. Um dia, quando Policarpo tinha 86 anos, quando ele tinha 86 anos, um grupo de soldados cercou a casa dele, pensando que ele ia fugir. Ele abriu a porta e disse, eu não vou fugir, podem entrar. Ele disse para a igreja, eu não vou mais me esconder. Eu já dei o que tinha que dar para vocês, eu estou firme, eu estou pronto para morrer por Cristo. E quando os soldados entraram, ele disse assim, vocês estão cansados da viagem, então eu vou preparar uma refeição para vocês. Os homens que iam levar ele para morrer, ele preparou uma refeição e disse, enquanto vocês estão comendo eu vou orar. E passou 2 horas orando. Quando ele saiu do quarto, disse que o rosto dele estava brilhando tanto pela presença de Deus, que os soldados disseram assim, Policarpo, a gente não quer levar você para o imperador, porque ele vai matar você. Então faça o seguinte, Policarpo, você não precisa desistir de amar Jesus, você não precisa desistir de Jesus, você só precisa acender uma vela para o imperador e dizer o imperador é Deus. Se você fizer isso, pronto, a gente volta para o imperador e diz que você adorou o imperador. Só isso, não precisa abandonar Jesus, pode seguir Jesus o resto da sua vida, você só precisa acender uma vela para o imperador. E nós vamos voltar e vamos dizer que você adorou o imperador e você não morre, nós não queremos matar você. E Policarpo disse, não, eu só tenho um Senhor na minha vida, é Jesus Cristo. Eu não adoro nada e ninguém além de Jesus Cristo. E eles tiveram que levar o Policarpo. E naquele dia, um sábado, no dia 23 de fevereiro do ano 155, Policarpo ele foi morto. Por um único motivo, foi morto queimado, por um único motivo. É o que diz em Efésios 2:11, Jesus Cristo é o único Senhor. O povo de Esmirna, eles eram perseguidos, não é porque adoravam Jesus, não. Eles eram perseguidos porque só adoravam Jesus. Entende uma coisa? Satanás não tem medo de cristão que adora Jesus, mas também adora a vaidade, também adora a promiscuidade, também adora o vício,
também adora ele mesmo. Satanás só tem medo de cristão que diz: eu só adoro um Senhor, e o único Senhor da minha vida é quem? Jesus Cristo. Se você tem outros deuses no teu coração, se você tem outros amores no teu coração, você tem que dizer hoje: Santo Deus, me perdoa, porque eu estou perdendo o primeiro amor. Eu quero ser igual a Policarpo. Eu quero que o único Senhor da minha vida seja Jesus Cristo. Não é o dinheiro, não é o meu eu, não é a minha vontade, não é o meu gosto, é o que o Senhor quer para a minha vida. Então me ajuda, Santo Deus, a te honrar, em nome de Jesus. Quantos querem pedir isso a Deus essa noite? Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Querido Pai, que o que eu não consegui falar com minhas palavras, que o Teu Santo Espírito complete. Mas que com a história dessas duas igrejas, Senhor, tenhamos entendido que o Senhor está nos fazendo um convite através dessa história. Ajuda-nos a aceitar esse convite da Tua graça, de permanecer firme, de voltar ao primeiro amor, de ter como a igreja de Esmirna a perseverança para ganhar a coroa da vida. Leva-nos em paz para casa, mas não nos deixe esquecer do que ouvimos. Que possamos atender o que o versículo diz: quem tem ouvidos, pratique o que ouviu. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos, lhe dê uma noite em paz e o leve na presença de Deus.